feliz. Como não estar feliz diante de um Deus tão maravilhoso? Não é verdade? Eu sei que tem pessoas que vieram de pertinho e pessoas que vieram de muito longe, mas vieram com o mesmo propósito: adorar e servir ao Senhor, entregar um culto de adoração. E você sabia que o teu culto de adoração, ele não começa quando começa o louvor. Quando você coloca no seu coração: vou à casa de Deus, vou cultuar ao Senhor, já começou um período de louvor e adoração. Amém? Eu queria perguntar aqui, nessa noite, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui conosco? Pode levantar uma das suas mãos. Olha aqui, por favor, eu gostaria que alguém desse um abraço ali, ó. Tem mais alguém desse lado aqui? Tem mais alguém? Oh my God, tem ali uma querida irmã. Deus te abençoe por você ter vindo aqui hoje adorar ao Senhor. Desse lado aqui, tem alguém? Tem alguém pela primeira vez? Tem ali, ó. Não tem. Irmãos, nós estamos muito felizes. Nosso desejo é que não seja essa primeira vez apenas, mas seja a primeira de muitas e muitas vezes. Entre nós está o pastor Lucas Alexandre. Deus te abençoe. Vou pedir que o presbítero Elcias te dê um abraço. Como é bom tê-lo aqui. Eu queria que a igreja aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida do pastor que está conosco. Glória a Deus. Esse homem é um homem de palavra. Ele esteve conosco num tempo muito especial e falou: vou ao Brasil, vou buscar minha família e vou voltar novamente. E assim ele fez. Amém, meus irmãos? Nós estamos extremamente felizes, porque nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus porque nós podemos adorar e servi-lo. Amém? E isso é um entendimento que nós temos na nossa consciência. Sabe, o valor de uma consciência, de que reconhecer que Deus, Ele é soberano. Nós só adoramos a Deus porque sabemos que Ele é soberano, por causa da nossa consciência. Amém? Quem está online também, eu desejo que você seja muito abençoado. Que esse culto possa ser não somente um culto que você está assistindo, mas um culto que você esteja dando a Deus, oferecendo a Deus, e que você seja muito abençoado. Entre nós, hoje, para ministrar a palavra, a pedido dos nossos pastores, do nosso sacerdote, está a pastora Débora Chaves do Porto. Fica de pé, pastora, e venha, pode vir para cá. A gente está muito agradecido a Deus pela sua vida. Pastora Débora tem um desafio maior, né? Um privilégio maior de poder ministrar. Não sei se tem alguém aqui que vai para o Worship Camp. Tem alguém? Tem muita gente que vai ser duplamente abençoado pela sua vida, pastora. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, agradecer Jesus pelo seu sim, e também pelo nosso pastor ter apontado o cetro a você, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você fale com graça, com poder, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, graça e paz a todos. Boa noite, que bom estar aqui. Que bênção estar aqui com vocês. Já estava com muita saudade, já tem um tempinho que não apareço por aqui. E eu quero aqui agradecer essa oportunidade de hoje estar aqui. Eu vim para o Worship Camp, né? Não posso faltar ao Worship Camp, of course. E agradecer ao nosso pastor Jackson, pastora Kemi, por confiar em nós, os pastores dessa casa, pastor Adilson, pastor Agenor, que saudade. Saudade demais. Pastor Luiz, pastora Marielle, a todos os pastores, que honra estar aqui, que privilégio. Nós só podemos fluir se nós estivermos debaixo de autoridade. E eu louvo a Deus por estar debaixo de autoridade. Eu louvo a Deus por essa casa. Eu louvo a Deus pela catedral. Eu louvo a Deus pelos líderes dessa casa. Como eu sou abençoada nesse lar. Nós estamos ali no Porto. Alguém já visitou o Porto alguma vez? O Porto é lindo, gente. É lindo, é maravilhoso. É a terra do meu propósito. Diva, I love you. E é tão bom. Já faz 3 anos que nós estamos ali. Nós fomos enviados como missionários ali para aquela terra maravilhosa. Depois de 18 anos de Inglaterra, nós fomos para lá e Deus está fazendo algo sobrenatural. Sobrenatural. E eu digo a você, vale a pena ser fiel.
Vale a pena ser fiel quando você tem muito, vale a pena você ser fiel quando você tem pouco, vale a pena você ser fiel quando você não tem nada, porque quando você é fiel, existe uma recompensa, e essa recompensa se chama recompensa da honra. Amém? E é maravilhoso isso. E hoje nós estamos desfrutando isso ali em Portugal. Nós estamos há 3 anos, começamos apenas com um casal, e hoje lá a igreja já está cheia para a glória de Jesus. Eles estão tendo culto lá agora. Nós começamos lá uma série essa semana, e Deus está fazendo coisas inacreditáveis. Estão vindo pessoas de todos os lugares. Estamos recebendo hispanos lá também. Falei, Jesus, vou ter que aprender espanhol agora. Assim, vai ser vai ser mesmo na força mesmo, né? Lutei tanto, agora eu vou ter que aprender. Glória a Deus. Deus está enviando, está crescendo. E tudo isso por causa de um sim. Por causa de um sim. Porque nós não fugimos do propósito. Amém? E eu queria aqui, nesses minutos que eu tenho, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Algo que o Senhor tem falado comigo desde o começo desse ano. Que o Senhor está nos vendo, né? Ele está de olho em nós. E vai no momento certo, Ele te chama. Ele te chama pelo nome. Vai ter a hora certa disso acontecer. E nós estamos debaixo de um propósito, e nós não podemos fugir desse propósito. Essa semana passada nós tivemos batismo. Nós estamos fazendo batismo a cada 3, 4 meses. Nós estamos tendo um batismo ali em Portugal. Hoje nós estamos com mais de 20 pequenos grupos ali espalhados pela cidade. Nós já estamos reunindo mais de 350 pessoas. E nós começamos apenas com um casal. Com um casal há 3 anos atrás. E a minha família, o João, a Rebeca e o pastor Gleiber. E Deus está acrescentando e trazendo uma grande multiplicação sobre aquela terra. Os portugueses estão sendo alcançados. Devagarinho eles estão vindo, eles estão se rendendo. E quando nós conseguimos levantar pastores portugueses, aí sim, aí a missão vai ficar completa. Porque o povo da terra, Deus está fazendo isso. E nós, depois de tantos anos aqui na Inglaterra, a gente decidiu que era o tempo, debaixo de uma palavra, deixamos tudo para trás e fomos apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra. Talvez essa noite aqui você esteja debaixo de uma palavra e esteja apenas com uma palavra. Deixa eu te dizer, uma palavra é suficiente para você. Amém? Uma palavra. Então vamos lá. O tema dessa noite se chama O Deus que me vê. E eu quero ler o texto de Gênesis, no capítulo 16, a partir do verso 1. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus que me vê. O Deus que está me vendo na minha angústia, no meu deserto. O Deus que me vê no meu sofrimento. O Deus que me vê quando eu quero deixar tudo. O Deus que me vê quando eu não estou conseguindo nada. Quando eu estou alcançando tudo. O Deus que me vê. Talvez você veio aqui nessa noite só para ser lembrado que Deus está te vendo. Vamos ler o texto então, você pode acompanhar. Pode colocar na tela e vou ler junto com vocês para seguir a mesma versão. Se eu enxergar, né, gente? Porque vai ficar mais velho, gente, vai ficar complicado. Vamos lá. Ixi, vou ter que ler aqui, lá não consigo. Ok, vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Verso 2. Disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Verso 5. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai
tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Diga comigo, fugindo. O anjo do Senhor, pode seguir. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo. Diga, estou fugindo. Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Verso 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Diga comigo, sujeite-se. Verso 10. Disse mais o anjo: multiplicarei. Vamos repetir isso? Multiplicarei. Mais uma vez, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: volta lá por favor, teria eu visto aquele que me vê? Só até aqui. Esse é o Deus que me vê. Agar, ela possivelmente tivesse sido adquirida por Abraão durante o seu período que ele passou e ficou ali no Egito. A história de Agar, ela entra no foco bíblico por conta do plano de Sara. Sara articulou todo esse plano, esposa de Abraão, Sara, e ofereceu ao patriarca como alternativa de gerar um filho dele. Vocês lembram? Sara é estéril, e ela, no desespero, na sua angústia de gerar um filho, ela vai e dá a sua serva a Abraão. Sara era estéril, ela já estava avançada de idade. Ela estava vivendo uma frustração muito grande por não gerar um filho, por não dar um filho a Abraão. E ela toma essa decisão. Cuidado com a frustração, porque a frustração pode te levar a tomar decisões erradas. Então ela recorre a Agar, a sua serva, na esperança que através dela, ela poderia carregar em seus braços um herdeiro, uma herança. E nascer um filho à sua família, dar uma descendência a Abraão. Na verdade, essa prática, ela era muito utilizada naquela época. E os patriarcas tinham isso dentro da lei dos patriarcas. Quando eles se casavam e eles faziam um contrato matrimonial, e lá ficava especificado que se uma esposa estéril, ela não pudesse gerar, ela deveria providenciar a sua serva ou outra mulher para seu marido para fins de procriação. Então isso era algo que acontecia muito naquele tempo. Também antes de Sara oferecer essa prática a Abraão, o próprio Abraão já havia sugerido a Deus outra prática da sociedade no Zi, que era muito comum entre os patriarcas, que quando um casal não tinha filhos, ele podia adotar um dos seus servos da sua casa, que seria o guardião, ele seria o responsável para cuidar deles na velhice, sepultá-los, e depois da morte, esse servo, ele seria o filho herdeiro daquela família. Ele daria todos os bens do casal. Então era uma prática que acontecia entre os patriarcas. E ali, Abraão já tinha sugerido isso, né? Vocês lembram que ele tinha sugerido a Deus que pudesse colocar o servo dele, né? Para que fosse um dos filhos. E aí Sara vem com essa proposta. Com medo da ira de Sara, porque Agar, naquele momento que ela concebe, aliás, ela fica grávida de Abraão. Até o momento ela estava numa condição de escrava, até o momento ela estava numa condição de prisioneira, de servo daquela casa. A partir do momento que ela se deita com Abraão e ali ela fica grávida, começa a gerar no coração de Agar um senso ou uma autoestima mais elevada. E ela começou a desprezar a sua senhora, ela começou a desprezar Sara. E ela
com a permissão de Abraão, Sara começou a maltratar Agar. Porque Sara já estava frustrada, Sara já estava numa condição terrível, e ela, depois que ela vê Agar grávida, que era algo que ela mesma escolheu, algo que ela mesma quis, algo que ela mesma ofereceu a Abraão, mas ela ficou desconfortável com aquilo. E Agar se aproveitou da oportunidade e começou também a zombar e a maltratar e fazer coisas ruins à sua senhora. E ali Sara não aguentou, e Agar, no medo daquela pressão, ela decide fugir para o deserto. Ela ficou com medo de Sara. Agora vem comigo aqui, preste atenção numa coisa. Qual era o contexto de Agar? Uma menina, jovem, escrava, longe de casa, sozinha, que agora receberam uma ordem de ter um filho com o seu dono, com o seu senhor, algo que não estava nos planos dela, algo que ela nunca imaginou que ia acontecer. E ela está nesse contexto. Quantos de nós, eu faço essa pergunta hoje, quantos de nós já fomos expostos muitas vezes, a fazer coisas que nós não queríamos ter feito? Quantos de nós já vivemos coisas que não queríamos ter vivido? Aqui, se nós fôssemos perguntar, vários de vocês diriam sobre coisas que não gostariam de ter vivido, coisas que não gostariam de ter passado, mas mesmo assim a gente passou. Agar estava neste cenário. Nós não sabemos se esta era a primeira casa que ela havia pertencido. Nós não sabemos quantos anos ela tinha, nós não sabemos há quanto tempo ela tinha se tornado escrava. Nós não temos essas informações. Ou se ela havia nascido escrava, nós não sabemos o contexto do background ou da história que antecede Agar. Mas de uma coisa nós podemos constatar: Deus viu Agar. Deus viu Agar. Eu vim dizer para alguém nessa noite: Deus está vendo você. Talvez você não está no cenário que você gostaria de estar. Talvez você não esteja fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. E eu pude extrair aqui algumas lições desse texto. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O pastor Myles Munroe, vocês lembram dele? Um homem fantástico, um grande homem de Deus que deixou um legado incrível na terra. Ele gastou toda a sua vida na terra ensinando cinco princípios e 5 coisas muito importantes para fortalecer a nossa identidade. E ele sempre dizia nas suas ministrações que haviam 5 perguntas que nós deveríamos ter a resposta para elas. Porque se nós não temos as respostas para essas 5 perguntas, nós estamos fora do nosso propósito. E uma dessas perguntas, a primeira delas é: quem sou eu? Isso está apontando para quê? Para a identidade. Primeira coisa que você deve saber: quem é você? Você é escravo ou você é filho? Você precisa saber. A segunda pergunta que o pastor Myles sempre perguntava, e ele declarou isso em vários estudos a respeito, é: de onde você vem? De onde você veio? Qual é a sua filiação? Qual é a sua herança? De onde você está vindo? A terceira pergunta: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso aponta para o propósito. Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo na terra? Eu só estou ocupando espaço geográfico ou eu tenho uma missão? A quarta pergunta que ele fazia é: o que eu posso fazer? Qual é a minha capacidade? Está apontando para o seu potencial. Qual é a sua capacidade? O que eu posso fazer? E a quinta e última pergunta que nós devemos ter resposta é: para onde eu estou indo? Isso está apontando para o destino. Está apontando para o destino. Nós precisamos responder essas 5 perguntas sem tosquenejar, sem balançar. Nós temos que ter a certeza dessas 5 perguntas. Porque quando eu tenho a certeza dessas 5 perguntas, eu tenho resposta para elas, eu estou indo para o meu destino profético. Tem muita gente perdida por falta de identidade, muita gente perdida porque não sabe declarar em que filiação pertence, de onde veio, não sabe dizer. Tem muita gente perdida porque está fora do propósito, muita gente perdida porque não entende, não sabe da sua capacidade total, e muita gente perdida porque não sabe para onde está indo. E se nós queremos viver um ano de ativar o propósito e chegar ao destino, nós precisamos ter resposta para essas 5 perguntas. Amém?
E o anjo fez 2 dessas perguntas a Agar. Ele perguntou para Agar: de onde você vem? De onde você está vindo, Agar? Para onde você vai? Qual que é o teu destino? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nesse deserto? Por que você fugiu? Você agora está grávida. O que você vai fazer aqui? Tem muita gente fugindo do propósito, indo para o deserto, mas fugindo e não sabendo mais o que vai fazer. Porque não adianta você fugir e você continuar não sabendo o que você vai fazer, não sabendo para onde você vai chegar. Não adianta você fugir do propósito e não saber o que você vai fazer da sua vida. Tem tanta gente fugindo do propósito e continuando vivendo ciclos repetitivos que nunca acabam, nunca terminam, não saem de uma vida de escravidão, continuam escravos e achando que ser escravo é melhor do que ser livre. Tem alguém aqui nessa noite? Amém? Ela não conseguiu responder nem meia pergunta do que o anjo fez para ela. Agar estava totalmente perdida. Porque quando eu não sei quem eu sou, e quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve para mim. Por isso que eu tenho que saber quem eu sou e para onde eu estou indo. Porque isso vai o quê? Ressignificar a minha história. Nós precisamos ressignificar a história. E aqui o primeiro ponto que eu quero aplicar nessa noite é: não viva sem propósito. Não viva sem propósito. E o que é propósito? É o seu objetivo de vida, é a sua missão de vida, é o que você foi criado para fazer. Você não está aqui nessa terra ocupando um espaço geográfico na terra. Deus te criou para um propósito específico. Deus te criou para algo. É aquilo que você nasceu para fazer. Deus já te criou com essa habilidade, com essa capacidade, com esse potencial. Cumprir o propósito é uma responsabilidade nossa. Cumprir o propósito é responsabilidade sua, responsabilidade minha. Propósito não se cria, propósito se descobre. Você não cria propósito, eu acho. Não, você não acha. Você descobre, você vai descobrindo à medida que você vai servindo, à medida que você vai se movendo, à medida que você vai se movimentando debaixo de uma palavra. Senhor, estou aqui, Senhor. Me mostra o caminho, aponta o caminho. Porque quem está debaixo de autoridade e tem alguém apontando o destino para você, quando você está fora, quando você não permite estar debaixo de uma autoridade, você não sabe para onde você está indo, porque quem aponta destino é quem está te liderando, é quem está cuidando de você. Tem alguém na sua vida apontando destino para você, porque se não tiver, você está perdido. Nós precisamos de ter pessoas apontando para nós. Nós precisamos de líderes, nós precisamos estar debaixo de autoridade. Por propósito não se cria. Você vai descobrindo à medida que você vai se permitindo Deus revelar a cada momento. Gente, a cada ano eu descubro algo novo que Deus quer que eu faça. A cada ano eu vou descobrindo coisas novas. É assim com você também? É assim com você também ou é só comigo? A cada ano, cada mês que vai passando, eu vou descobrindo que Ele quer que eu possa fazer algo mais. E isso faz parte também do meu propósito. E as peças vão se encaixando, Diva. E eu falo, uau, é isso. Foi para isso que eu nasci. Eu não sei viver em outro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo não se encaixa para você. Você não foi feito para o mundo. Você foi feito para o céu. Você é do céu. Você veio do céu. E você está aqui na terra com um propósito do céu. Aleluia. Você recebe isso nessa noite? Aleluia. Descubra o seu propósito. Pare de fugir para o deserto. Pare de fugir da responsabilidade. Pare de fugir do confronto. Pare de fugir das coisas difíceis, dos cenários difíceis. Não adianta você fugir do cenário difícil. Você vai continuar dando voltas e você vai encontrar outro cenário difícil, outra situação impossível, até que você decida resolver. Até que você decida resolver. Descubra o seu propósito. Pare de se esconder. Pare de fugir de situações, de conflitos. Tem gente que vive fugindo de conflito. Começa a dar conflito aqui, ela vai para outro lugar. Começa a dar conflito aqui, ela vai para outro lugar. Ela não tem paradelo, porque ela não consegue resolver os conflitos. E a vida dela é cheia de conflitos. E ela foi criada para resolver conflitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi criado para resolver conflitos. Você foi criado para resolver problemas. Você foi criado para dar uma solução para alguém. Você foi criado para apontar destino para alguém. Você foi criado para facilitar a vida de alguém. Você é um facilitador. Então você vai lidar com conflitos. Você vai lidar com problemas. Você vai lidar com cenários difíceis. Você vai lidar com tudo isso. Tudo isso. Não adianta fugir. Não adianta.
Ou nós enfrentamos isso, ou nós vamos fugir para o deserto. E vai continuar esse ciclo. Foge, o tempo todo fugindo. A sua necessidade, sabe, está à sua espera. Para que você se levante e se posicione e busque uma solução. Tem tantas pessoas que estão vivendo conflitos, mas elas se negam a resolver esses conflitos. Conflitos dentro de casa, conflitos no trabalho, conflitos com relacionamentos, mas elas se negam a resolver esse conflito. E você foi criado para isso. Você está naquele lugar para isso, para resolver esse problema, entendeu? Para ser um agente transformador nessa casa. Você foi criado para isso. Você é resposta da oração de alguém, você faz parte do destino de alguém, você faz parte do propósito de alguém. Tem alguém aqui nessa noite recebendo isso. Você não é mais um na geografia, você não é mais um no mundo. Deus não errou quando te criou. Ele está vendo você e está esperando. Você vai fugir até quando? Até quando você vai fugir? Todas as necessidades que nós temos são oportunidade para que a gente cumpra o nosso propósito. Você sabia que a tua necessidade está ligada com o teu propósito? E quando você resolve se posicionar, aquilo, pronto, as coisas se ajeitam. Adão, ele não foi colocado no Éden para uma vida de observação. Deus criou Adão e colocou ele lá no Éden para que ele ficasse observando toda aquela beleza e ficasse comendo todas aquelas coisas maravilhosas. Não foi para isso. Esse lugar de deleite que é chamado Éden, ou Jardim das Delícias, é um lugar de construção do futuro. Deus colocou Adão ali para construir um futuro. Deus colocou Adão ali com um propósito. Adão tinha todas as condições ideais para viver, para administrar, para criar, para multiplicar, para construir. Sobrevivência não era a agenda do primeiro homem. Não era. Mas você sabe, contudo, nós sabemos que o primeiro Adão, ele falhou. Ele não conseguiu. Mas Jesus é o segundo. Aquele que veio restabelecer o plano original do arquiteto da criação. Ele cumpriu o seu propósito e nos fez filhos de Deus. Você teve uma oportunidade agora. Da mesma forma, a vida dos filhos de Deus tem um propósito maior. Deixa eu te dizer, você tem um propósito maior. Você tem um propósito, você carrega um propósito maior do que você mesmo. Não tenta diminuir o propósito para caber dentro de você, porque Deus não vai fazer isso. Deus não diminui o propósito, Deus não diminui a missão só porque você não se acha capaz, só porque você se acha pequeno. Não, Ele vai fazer o quê? Ele vai esticar você, mas o propósito não diminui. Aquilo que Ele pensa ao teu respeito não diminui. Ele vai esticando para que o propósito caiba dentro de você, mas o plano dele não muda. O plano de Deus, independente do que tenha acontecido no passado, independente das frustrações, independente das coisas que aconteceram que você não queria ter vivido, Deus não muda o plano dele. Deus não muda. E Ele cumpre o seu propósito. Da mesma forma, Jesus em nós é a esperança da glória. Há lugares onde nós estamos, nos lugares, sabe, quando você está num ambiente, você carrega Jesus, aquele ambiente pode ser transformado porque você está lá. Isso faz parte do seu propósito. Já foi dito que o céu é o nosso futuro, mas também ele é a nossa origem. Você veio do céu, você vai voltar para o céu. Nós não podemos viver como meros observadores nessa terra. Você não pode viver como um espectador passivo. Você não pode viver tentando sobreviver. Tem muita gente tentando sobreviver. Nós temos um chamado para nós sermos influenciadores onde nós estivermos. Pare de viver essa vida de sobrevivência e viva o seu propósito na sua capacidade total pela qual Deus criou você, para que você cumpra o seu propósito na terra. Deixa eu dizer uma coisa. Nós temos esse chamado. Influenciadores são antecipadores de futuro. Quem antecipa governa. Você é do céu e a sua responsabilidade é a terra. Tem gente pedindo para Jesus voltar logo porque ele não quer mais viver os conflitos da terra. Se essa for a sua motivação para que Jesus volte, está errada. Porque Jesus, ele vai vir e eu almejo isso e desejo isso, mas eu também quero cumprir a minha missão na terra. Temos que parar de ser egoístas e falar: ai Senhor, já me tira daqui dessa terra logo, porque eu já quero subir, porque tem muito problema aqui e é melhor que eu vá. Para com isso. Nós precisamos parar de sermos egoístas e pensarmos só em nós mesmos, na nossa salvação própria.
Só nós vamos ser salvos, e a sua casa, e os seus filhos, e os seus parentes, e os seus amigos, e os seus funcionários, e os seus colegas de trabalho, e os professores. Quem vai pregar a palavra? Quem vai falar de Jesus para eles? Eles vão se perder. Eles vão se perder. Tem gente esperando por você e também tem gente morrendo por causa de você. Porque todas as vezes que eu não cumpro o meu propósito, tem pessoas no meu destino, tem pessoas que foram designadas para mim, para que eu seja um agente influenciador, um agente ativador na vida dela. E quando eu não cumpro o meu propósito, essa pessoa não é alcançada. Você sabia disso? Você sabia disso? Nós precisamos sair dessa zona de egoísmo e pensar em só nós mesmos. Ah, céus, ó vida, né? Sou cheio de problemas, minha vida está assim. A gente sempre vai ter problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sempre vai ter problema. Daí você vence esse, daqui a pouco vem outro. Aí daqui a pouco vem outro. Isso aqui está nos fortalecendo, pastora Marielle. São as lutas que nos fortalecem, não é o conforto. O conforto te paralisa, mas as lutas faz você crescer. Sabe, os momentos de adversidade, o desconforto. Quando uma criança está sendo gerada no ventre, ela vai chegando um momento que o desconforto chega para ela. E ela diz, eu preciso sair daqui, porque eu preciso crescer. É isso que Deus está falando. O desconforto está vindo sobre você, para que você cresça. Não é no comodismo, não é no conforto que você cresce, é na adversidade, é na luta, é nas guerras, são nas batalhas travadas que você vai crescendo, que a criatividade vai sendo ativada. Você é criativo quando você tem lutas, você é criativo quando as necessidades chegam, você é criativo quando está faltando alguma coisa para você. Deus quer despertar o dom criativo no seu povo. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Seja ativado nessa noite ao seu propósito. Viva o seu propósito. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa casa. Aleluia. Quando Jesus comissionou os discípulos, Ele não os limitou a uma agenda defensiva. Ele não ficou falando para os discípulos, olha, vão atacar vocês, então vocês se protegem, se escondem, porque eles vão vir com tudo. Não, Jesus comissionou eles para eles terem uma missão agressiva de influência do amor de Jesus. Ele disse, vão e fazem discípulos, vão e curem, vão e libertam, vão e batizem, vão e ensinem, vão para cima. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos. Em outras palavras, ele estava dizendo, vão e mudem o mundo, sejam protagonistas. Sejam protagonistas, tornem essa terra mais parecida com o céu. Eu não sei se você lembra, mas havia um desenho, né? Antigamente, talvez os mais novos não vão lembrar disso, mas um desenho que tinha dois ratinhos. Um chamava Pink e o outro Cérebro. Vocês lembram? Lembram que eles tinham um cabeção assim? Entendeu? E aí todo dia o Pink acordava e ia pro Cérebro e falava assim, Cérebro, e aí? O que nós vamos fazer hoje? 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 Ele ficava agitado e o Cérebro dizia para ele, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todas as manhãs você pode levantar e dizer para o Espírito Santo, vamos mudar o mundo, Espírito Santo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Essa é a sua missão. Eu não vou fazer isso sozinha. Os pastores não vão fazer isso sozinho. Esse ID é para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Nós carregamos esse ID. Vamos mudar o mundo. Eu mudo na minha casa, o mundo da minha casa. Eu mudo o mundo no meu trabalho. Eu mudo o mundo nos ambientes onde eu acesso. E você foi comissionado a isso também. Ah, gente, quando você entende isso, sua vida passa a ter significado. Você passa a ter uma outra noção do que você está fazendo aqui nessa terra. Ah, não viva sem propósito. Não viva fora do seu propósito. Não fuja para o deserto porque as coisas estão saindo errado. Em diversas situações, o povo de Israel, eles ficaram em lugares extremamente adversos, rodeados de situações extremamente adversas, mas Deus estava trabalhando neles. Eles foram maltratados em terras estrangeiras. Eles viveram exilados, sem direitos, como escravos. Vocês conhecem a história de Israel? Tantas perseguições ao povo de Israel. Mas, em meio a situações extremas de adversidade, Deus não enviava os profetas dele para dizer, simplesmente sobrevivam. Aguenta mais um pouco, que daqui a pouco Jesus vai tirar vocês daqui.
aqui e Deus vai fazer alguma coisa. Não, não, não. Deus tinha uma agenda preparada para o povo no meio do exílio, no meio do deserto, no meio da aflição. E eu quero que coloque o texto para mim de Jeremias, no capítulo 29, verso 4. Olha isso aqui, olha isso aqui. O Deus declarando através da sua palavra, os profetas anunciavam isso. E ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. E eu quero que você pegue essa palavra. O Deus de Israel, o Deus de Portugal, o Deus da Inglaterra, o Deus da Colômbia, o Deus da Bolívia, o Deus da América do Sul, o Deus da América do Norte, o meu Deus da Ásia, a todos os exilados. Isso é para você que deportei de Jerusalém para a Babilônia, do Brasil para a Inglaterra, ou da Colômbia para a Inglaterra. Eu não sei de onde que Deus enviou você, eu não sei de que país que você veio, mas Deus está dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Vai pro verso 5, por favor. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Verso 6, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Você quer prosperar? Comece a abençoar a terra do teu propósito. Você quer prosperar? Comece a abençoar o lugar que você foi deportado, o lugar que Deus enviou você. Você se sente preso aqui, você se sente ilhado aqui. Comece a orar. Comece a orar por esse país, comece a orar por essa terra, comece a orar, comece a profetizar sobre esse lugar. O Senhor está dizendo: eu multiplicarei, haverá uma unção de multiplicação. Quando você entender que você precisa abençoar a geografia que você está. Oh, gente, eu sinto Deus aqui. Deus está dizendo ao seu povo que mesmo que eles ficassem por muito tempo naquela terra, que eles jamais aceitassem uma agenda de sobrevivência. Para de viver na Inglaterra, para de viver no Reino Unido como um sobrevivente, como alguém que está tolerando ficar nesse lugar. Você nunca vai ser abençoado, nunca vai prosperar numa terra que você tolera. Você só é abençoado numa terra que você abençoa. Você só prospera numa terra que você diz palavras de bênção sobre ela. Pare de reclamar do frio, para de reclamar dos ingleses, para de reclamar do sistema, para de reclamar. Por quê? Porque é esse lugar que está pagando as suas contas, é esse lugar que está te dando comida, é esse lugar que está fazendo você construir casas no país de onde você veio. É desse lugar que você está comendo, é desse lugar que você está comprando coisas. Então para. Nós precisamos entender isso. Se Deus te mandar para o deserto pode florescer. Porque não tem nada a ver com o deserto, tem a ver com você. Não tem nada a ver com o deserto, tem a ver com você, diva. Tem a ver com você, tem a ver com você. Porque se você estiver lá, você é um agente transformador daquela geografia. Você é um enviado de Deus naquele lugar. Aquele lugar nunca mais será o mesmo porque você está ali. Aquela terra nunca mais haverá sequidão, porque você foi levar água para aquele lugar. Porque você carrega a fonte transbordante do Espírito de Deus sobre a sua vida. E ele disse: construam. Ele estava se referindo à arquitetura. Vamos, conquiste espaço, vamos, conquiste, plantem árvores, diversidade de cardápio. Ele está falando: vocês precisam melhorar o que vocês comem. Então comecem a plantar, comecem a fazer coisas diferentes. Porque se você não está gostando do que você vê, do que você está vendo, então mude aquilo que você está plantando. Muda a semente, muda o que você está derramando sobre a terra, e você vai colher uma coisa diferente. Amém? Dar filhos em casamento, estava falando sobre o futuro. Vamos se organizar. Alegria, festa. Tem gente que fica assim: no dia que acontecer isso, eu vou fazer uma festa. No dia que eu ganhar tal coisa, eu vou celebrar. Nós ficamos assim e nunca celebramos, e nunca festejamos, e nunca agradecemos. Deus está querendo uma mudança de mentalidade. Deus mostra para o seu povo que por causa deles, aquela terra ia prosperar. Tim Keller, ele afirma que Deus ordenou que os judeus exilados aceitassem
e abraçassem a atenção daquela cidade por causa da glória de Deus. É isso que Deus quer fazer com os cidadãos de hoje. Nós fomos convocados a manifestar a glória de Deus onde nós estamos. A mensagem do céu é que nós não somos vítimas. Você não é vítima. Eu vim aqui com uma mensagem do céu para você. Você não é vítima. Você não é vítima. Nós não fomos chamados apenas para nos mantermos vivos até que Ele volte. Não, não, não. Nós fomos chamados para transformar o lugar onde nós estamos e que esse lugar tenha a excelência do céu. Aleluia. Até que se você estiver num cativeiro, aparentemente, este local pode ficar parecido com o céu. Sabe, esse lugar que você está achando que é uma prisão pode se tornar um pedaço do céu, se você se posicionar ali dentro. Foi isso que aconteceu com José, vocês lembram? Ele estava preso injustamente, e enquanto todos viam uma prisão, ele via um local de promoção, porque José estava cheio da visão de Deus. José se posicionou como cidadão do reino onde ele estava. Ele não agia diferente por causa do cenário onde ele era colocado. Ele agia como um cidadão do céu em qualquer circunstância, em qualquer ambiente que ele estava. José, ele foi feito para o palácio, e quando ele estava numa prisão, ele não mudou. Quem mudou foi a prisão. A prisão teve que mudar porque José estava lá. Essa casa tem que mudar porque você está lá. Esse trabalho tem que mudar porque você está lá. Essa escola, essa universidade tem que mudar porque você está lá. Sabe, esse ambiente tem que mudar. Nós somos esses agentes transformadores. Gente, José, ele se tornou um gestor dentro do próprio cativeiro. Você pode se tornar um gestor dentro do seu cativeiro. E sabe qual foi o resultado? A prisão mudou. E não somente a prisão mudou, os valores daquela prisão mudou. Você pode mudar o ambiente, até os valores daquele lugar vão ser transformados porque você carrega uma palavra. Outros presos chegavam e encontravam José como um líder. Eles olhavam para José e pediam coisas e aconselhavam com José, alguém que já o servia com o coração de rei. Ah, gente, isso foi tão poderoso que quando José sai de lá, ele vai direto para o palácio. Tem muita gente com promessas grandes, mas vivendo como escravo. Tem muita gente com palavras fortes, que carregam palavras poderosas, mas vivendo como escravos, aceitando a condição de escravo, não mudando o ambiente porque foram condicionados àquilo que eles estão vivendo. Não deixe que a sua condição temporária te impeça de cumprir o teu propósito. É temporário. É temporário. Diz para o seu irmão, é temporário. Essa situação é temporária. Segundo ponto, submeta-se à autoridade. O anjo do Senhor disse, volte à sua senhora. Submeta-se a ela. Agar fugiu para não se submeter, mas o anjo mandou ela voltar. No reino de Deus, o conceito de autoridade tem um propósito. E ele tem poder por detrás desse produto. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o benefício dessa autoridade? 95% dos dramas da sociedade está na autoridade quebrada. Quando a gente quebra um princípio de autoridade, o próprio princípio quebrado de autoridade, ele nos quebra. Se a semente, escute isso, se a semente não submeter à autoridade da terra, ela não vai multiplicar. Ela não multiplica. Enquanto eu não me submeto a uma autoridade, eu não floresço. Eu não floresço. A semente, ela precisa submeter a terra. Todas as leis têm autoridade e desatam autoridade. Quando você viola a lei, você é violado. O problema é que quando você normaliza o que não é para normalizar. Quando eu quebro a lei me quebra. O juízo de uma lei está dentro de uma lei e o juízo já está embutido na lei. A lei foi feita para aqueles que quebram a lei. Está entendendo? A melhor posição de poder é estar debaixo de autoridade. O melhor lugar para a coisa criada é estar debaixo de autoridade. Eu não sei se você está entendendo isso. A nossa cultura tem medo de autoridade. Nós nos afastamos da autoridade porque temos medo do princípio de autoridade. Qualquer pessoa que não tenha um cabeça não pode ser seguido. Para onde você está indo? Se você que não sabe para onde você está indo, eu vou te seguir para quê? Hello? Você pode ter influência e não ter autoridade. Esforço sem autoridade é canseira. Seu poder, ele não vem
porque você tem autoridade, mas porque você está debaixo de autoridade. Quem está debaixo de autoridade flui em autoridade. A unção que você respeita, você atrai. Quando você não quiser ficar debaixo de autoridade, você começa a declarar independência. E quem não está debaixo de autoridade acaba sozinho. É ou não é? O que estraga você é seu dom. Ele deitou-se com Agar. Ela engravidou. E quando ela se viu grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Até então, Agar estava só ali, né? Vivendo a vida dela de escrava. De repente, recebeu alguma coisa. Agora Agar carregava o que a sua senhora sempre queria. E ela decide fugir. Agora eu vou fazer do meu jeito. Agora que eu carrego algo, eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer o que eu quiser. Tem alguém entendendo aqui? Ela era escrava, a condição dela era de escrava. A sua função era executar ordens. Mas a partir do momento que a circunstância dela muda um pouquinho, ela começa a carregar o herdeiro do seu senhor. Ela já não se submete mais às ordens. Começou a ganhar um pouquinho mais. Comprou o carro. Foi promovido no trabalho. Conseguiu o documento. Já não se submete mais. Deixa eu te responder algo. Quando nós não temos para quem responder, nós nos tornamos independentes. A essência da queda é a independência de Deus. Ok? Quer chegar ao seu destino profético? Você quer chegar ao seu destino profético? Você quer? Submeta-se. Submeta-se. Há 3 anos atrás a gente só tinha uma palavra. E uma ordem. E uma convocação. Hoje, nós temos uma palavra, uma ordem, uma convocação e mais de 350 pessoas debaixo dessa ordem, dessa convocação. Você entende isso? Terceiro e último ponto. Não duvide. Abraão, ele duvidou. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, então eu vou aceitar isso. Abraão, ele duvidou. Ele não confiou literalmente no Senhor. Mas ele já estava debaixo de uma palavra. O problema é esse. Quando você está debaixo de uma palavra e ainda continua não confiando naquele que te entregou a palavra. Quando você aceita a sua condição temporária, você está duvidando daquilo que Deus te disse. Quando você não confia em alguém, você está duvidando do caráter daquela pessoa. Quando você não tem relacionamento com aquela pessoa, é muito provável você duvidar daquilo que ela diz. Mas à medida que você vai conhecendo ela, você vai confiando nela cada vez mais, não é verdade? Quando você não confia em Deus, você está duvidando do caráter dele, duvidando daquilo que ele disse. Está faltando relacionamento com ele. Porque à medida que você se relaciona com ele, você para de duvidar dele. Você para de colocar à prova o caráter dele. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós devemos ter fé e confiar em Deus. Não somente quando as coisas estão indo bem, é quando as coisas estão ruins que eu devo confiar em Deus ainda mais. Nós devemos aprender a viver de fé em fé, confiando no Senhor, quando as coisas estão mal. É fácil confiar no Senhor quando as coisas estão bem, mas quando tudo começa a sair do lugar, se torna mais difícil. Mas é aí que eu devo confiar nele, que eu estou debaixo de uma palavra. E quanto mais aperfeiçoado o caráter vai sendo, mais capacidade de produzir nós vamos tendo. A estabilidade vai produzir capacidade. Seja constante. Para de toda hora você estar saindo do seu propósito. Quanto mais estável você ficar, mais capacidade você vai produzir. Muitos têm certos dons, mas não podem exercê-los. Sabe por quê? Porque o seu caráter subdesenvolvido não comporta o que eles têm. Muita gente cheia de dom, mas sem caráter. E quando o seu caráter ele é subdesenvolvido, você não suporta. Os dons são dados, mas o caráter ele é desenvolvido. O caráter de alguns não comporta os seus dons.
E por isso que a gente vê essa bagunça. Deus nunca irá nos levar a níveis maiores se o nosso caráter não nos sustenta. Texto de Tiago, capítulo 1, verso 5. E eu já vou encaminhar para o final. Coloca para mim, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 6, do 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Onde a mente é dividida, o pensamento é desleal. Se há questionamento nos pensamentos, a semente é de deslealdade. Você só questiona quando você está inseguro sobre algo que você acha que aquela pessoa está falando. Você está achando que ela está mentindo ou está ocultando a verdade. Quando nós questionamos ao Senhor a respeito das decisões que Ele nos direcionou, nós estamos pondo à prova o caráter de Deus. Muita gente baixa uma palavra, foi Deus que falou que eu vim para cá. Eu não entendo essas coisas que Deus falou para vir para cá, agora está indo embora. Gente, me ajuda. Me ajuda, não consigo. É estranho. Sou eu que vejo dessa forma. Falei assim, não, Deus me falou que é para vir aqui. Daqui a pouco mesmo Deus mandou embora. Eu não entendo, pastor Luiz, eu não entendo. Deus não é Deus de confusão, gente. Se Ele mandou ir, é para ficar. Vença esse processo. Passe pelo processo, submeta-se à autoridade. Ande no propósito. Não duvide. Ele nunca irá nos expor a algo que Ele não queira nos dar. Ele nunca irá brincar com os nossos sentimentos, com as nossas expectativas. Deus não faz isso. Quem confia não precisa de muitos detalhes. Quem confia não precisa de provas. Quem confia não precisa que a outra pessoa fique falando que vai fazer. Quem confia, confia. Quem confia, confia. E acabou. Toda hora, ai Deus, se for o Senhor mesmo que mandou eu vir aqui. Ah, para! Deus já falou que foi Ele. Muda, faz outra pergunta. Sem criatividade. Pensa outra coisa. Ai, se foi Deus mesmo que falou. Não duvide do que Ele te disse. Fique de pé para parecer que está acabando, vai. E o anjo do Senhor disse, multiplicarei tanto a tua descendência, que ela não poderá ser contada. A recompensa para quem vive no seu propósito, a recompensa para quem se submete, a recompensa para quem não duvida. Deus não desperdiça a nossa bagunça. Tá bagunçado, fica tranquilo, Ele vai arrumar as coisas. Não duvide. Todas as coisas que nós estamos vivendo no passado, as que vivemos hoje, Deus aproveita todas elas, porque Deus não desperdiça nada. Deus não muda de ideia só porque de vez em quando a gente fica mudando de ideia. Deus não é você que muda de ideia o tempo todo. Se Deus falou, está falado. Ele não mudou de ideia. Deus não muda o plano só porque você decidiu fazer outro plano. O plano permanece o mesmo. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Ele só tem um plano, um único plano. E você querendo, você não querendo, você saindo da rota, voltando para a rota, o plano não muda. Ele vai ficar te esperando. Ele vai te dar 1, 2, 3, 4 oportunidades. Mas o que eu vim dizer aqui nessa noite para você é que Deus te viu. Deus te viu, Deus te viu no meio do teu deserto. Deus te viu. Ele não mudou de ideia. Ele não muda o plano, mas Ele estica você. Ele está esticando pessoas aqui. À medida que nós somos transformados por Ele, nós vamos nos encaixando no plano dEle. Gente, isso é tão maravilhoso. Tem alguém recebendo isso nessa noite? Nossas percas, nossas dores,
elas se tornarão o nosso maior testemunho. Porque só tem testemunho quem carrega uma dor, quem carrega uma perca, quem carrega uma adversidade. Diva, vem me ajudar. Não importa quão bagunçado o cenário esteja, não importa qual a bagunça que você mesmo tenha provocado, Deus nessa noite está pronto para fazer você voltar para a rota. Só que submeta. Se Ele está falando volta, isso se submete. Volta e entra debaixo de liderança de novo. Volta e entra debaixo agora, de novo. Mas de novo, Jesus, de novo, porque você ainda não aprendeu. Não importa. Eu estou te vendo. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar uma dor. Essa luta não vai parar você. Essa adversidade não vai parar você. Deus está quebrando as suas prisões hoje. Talvez você está se sentindo como Agar hoje. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar. Vem, eu quero orar por você. Deus me tirou lá do porto só para trazer essa palavra para você. Vem aqui mais pertinho. Minha força vem do Senhor. Tem mais pessoas, vem. Nada pode. Isso, vem. Vem, volta pro propósito hoje. Sai desse deserto, para de fugir. Deus não mudou o plano. Deus tem algo poderoso para realizar através de você, através da sua casa, através das dores que você está vivendo, através dos dilemas que você está vivendo. Você não vai perder sua casa, você não vai perder sua família, você não vai perder seu casamento, você não vai sair do propósito. Tá difícil, eu sei, tá doendo, eu sei, mas Deus te viu. Deus te viu. Deus me enviou nessa noite para te dizer que Ele te viu. Ele te viu na tua aflição. Ele te viu na sua dor. Ele te viu quando você queria abandonar, quando você queria tirar sua vida. Ele te viu. Não existem prisões que contenham. Não existem prisões. Tem alguém aqui nessa noite entendendo isso? Levanta a sua mão. Não existem prisões. A adoração é a sua arma. A adoração é a sua arma. Adore a Ele nessa noite. Você não vai ser calado por essa dor. Você não vai ser calado por essa adversidade. Você não vai ser paralisado por causa desse problema, por causa desse cenário. Deus te viu. Deus te viu. Deus te viu. E Ele renova você hoje. Ele derrama uma unção nova sobre você nessa noite. Deus te viu. Deus te viu. No meio dessa aflição, Deus te viu. No meio desse problema, Deus te viu. No meio desse cenário, Ele te viu. Ele está dizendo para você: volta, se submeta. Volta, se submeta. Não duvide quando as coisas ficarem difíceis. Não duvide quando tudo der errado. Continue crendo, porque você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Se você recebe isso, levanta a sua mão alta e diga: eu estou debaixo de uma palavra. A minha condição temporária não vai paralisar o meu propósito. A minha condição temporária não invalida
aquilo que Deus me chamou para fazer. Não invalida, não invalida, não invalida. Você é um adorador. Nada pode calar uma dor. Não existem prisões. E não existem prisões que contenham a voz de quem Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Senhor, adorar eu quis Se você só sabe adorar, então adore. Adore, 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 adore. Erga a sua adoração aqui nessa noite. Aleluia. adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor Jesus, aqui estão seus filhos, suas filhas, ó Pai, rendidos à sua presença, Senhor. Senhor, renova eles nessa noite, Jesus. Coloca eles de volta na rota de novo, Senhor. Aviva a chama do propósito novamente. Fortalece-os, ó Pai. Aumenta o nível da capacidade. Mostra para eles que ainda dá tempo. Senhor, restaura a expectativa. Restaura o ânimo. Restaura nessa noite. Tira todas as dúvidas. E acrescenta fé. Acrescenta fé. Acrescenta fé. Porque nada vai impedir a tua ação sobre eles e através da vida deles. Eles vão multiplicar. Eu profetizo nessa noite, você vai multiplicar. Sua casa vai multiplicar. Seu pequeno grupo vai multiplicar. Sua família vai multiplicar. Coloca a mão no seu ventre, você que é estéril, você vai multiplicar. A sua descendência será forte e poderosa na terra. Ora, baixeira, lecandra, baixeira. Aleluia. Senhor, obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, e te damos graça. No nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda Jesus de todo o seu coração. Mais alto, mais alto. Só mais uma vez declara.